Olá, meu nome é Daniel Laine, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de uma série que eu desenvolvi para apoio do curso de Fundamentos de Desenho Técnico. Neste vídeo vou falar um pouco sobre as vistas ortográficas principais, utilizando tanto o primeiro diedro quanto o terceiro diedro. Então, para começar a falar sobre desenho de engenharia, a gente tem que começar a falar sobre como projetamos os produtos. Então, independente do produto que ele for feito, for criado, a gente sempre vai utilizar, na maioria dos casos, algum plano para projetar esse objeto. Então, na maioria dos casos, a gente vai querer projetar esses objetos para serem construídos, para serem fabricados. Então, a forma mais comum de vista são as vistas principais, as vistas ortográficas. Então, normalmente são utilizados desenhos projetivos sempre em 2D, porque eles dão uma melhor visão e um melhor detalhamento dos produtos. As linhas que nós vamos utilizar nos projetos, elas têm várias larguras. Na maioria dos casos são utilizados dois tipos de linha: a linha larga e a linha estreita. Uma regrinha básica é que a linha larga tenha pelo menos o dobro da espessura da linha estreita. Outra regra importante é manter sempre um espaçamento entre as linhas. Esse espaçamento ele tem que ser pelo menos de 2 vezes a espessura da linha ou 0,7 milímetros. E por que a gente precisa deixar esse espaçamento? É porque senão, muitas vezes, com o espaçamento pequeno, eu costumo enxergar apenas uma linha. Então fica como se fosse uma linha dupla e não duas linhas separadas. Existe também, pela norma NBR 16861, a possibilidade de utilização de uma linha extra larga. No caso da linha extra larga, ela vai ter também uma relação de 2 vezes o valor da linha larga, o valor da espessura. Ambas são utilizadas para contornos visíveis e arestas visíveis, sendo a extra larga utilizada para cortes e seções, e algumas linhas também de importância especial. No nosso caso de fundamentos de desenho, a gente vai basicamente utilizar a linha contínua larga para contornos e arestas visíveis e seções ou cortes. Também vamos utilizar para contornos visíveis de elementos em corte quando utilizados achuras. Isso tudo a gente vai ver com muito detalhe, principalmente quando a gente estiver aí falando de cortes e seções. Independente disso, a gente vai utilizar para todos os desenhos a linha contínua larga, no caso dos contornos e arestas visíveis do meu objeto. Também posso utilizar a linha contínua estreita, que vai ser pelo menos a metade da espessura da linha larga. E ela é utilizada para muita coisa. Ela é utilizada para achuras, para linhas de cota, extensão e auxiliares de cota, limites em detalhes, linhas de centro curtas, interseção imaginária, referência de chamada. Então, ela é uma linha que a gente vai utilizar bastante no nosso desenho. Também posso utilizar a linha contínua à mão livre. Essa linha contínua à mão livre eu faço sem a utilização de nenhum instrumento. Então, ela fica um pouco irregular. E ela é utilizada basicamente quando eu preciso fazer algum corte. Ou seja, eu preciso encurtar, cortar a minha vista, então eu utilizo ela para corte, seja parcial, seções, entre outras coisas, como ruptura de peças em detalhes.
Quando esses detalhes são feitos no computador, né, essas interrupções de vistas, encurtamentos, tudo que eu utilizo para a linha à mão livre, quando for feito em computador, eu vou utilizar aqui a linha zigue-zague. Então, quando eu faço esses cortes, essas interrupções em desenhos manuais, eu utilizo a mão livre. Quando eu faço no computador, utilizando algum software, eu vou utilizar a linha zigue-zague. Também posso utilizar a linha tracejada larga para contornos e arestas não visíveis, principalmente aqueles que são uma continuidade da linha larga contínua. Normalmente, para contornos e arestas não visíveis, ou seja, o que está por trás, né, que eu não vejo, está por dentro, está por trás, eu vou utilizar a linha tracejada estreita, ou seja, essas linhas são as linhas não visíveis. Já para linhas de centro, simetria, trajetórias, linhas de eixo, linhas neutras, eu vou utilizar essa linha aqui, traço ponto. Então, cuidado com isso, não é traço bola, é traço ponto. Então, eu faço um traço, faço um ponto. Sigo com um traço. Essa linha é bastante utilizada principalmente para centros. Então, sempre que eu tiver um furo, sempre que eu tiver algum eixo, eu vou utilizar uma linha traço e ponto para demarcar essa linha de centro. A linha de centro, ela pode também ser utilizada, né, junto com uma linha, né, de planos e cortes. No caso da linha de planos e cortes, essa linha traço e ponto, ela vai receber um traço largo, né, nas mudanças de direção e nas extremidades. Então, é uma forma de determinar que essa linha, ela também é uma linha de corte. Muitas vezes, a linha traço e ponto utilizada para o centro ou para a simetria também é utilizada por uma continuidade aí do plano de corte que foi utilizado. Isso a gente vai ver mais à frente, na aula de corte e seção. Temos também a possibilidade de utilizar linha traço longo e ponto larga. Para que eu vou utilizar? Basicamente para contornos visíveis de partes situadas em frente ao plano de corte e marcações de plano de corte. Também posso ter a extra larga, que é menos utilizada, né? A linha traço e ponto extra larga, mas eu posso utilizar para linhas ou superfícies com indicação especial, limites de bateria, áreas, né, ou estágios, entre outros. Então, essa linha aqui, traço longo e ponto extra larga, ela é utilizada em alguns casos específicos. A gente não vai utilizar aqui em fundamentos de desenho técnico, mas principalmente fluxogramas, a gente utiliza bastante essa linha aqui. Mas é um desenho diferente, é um desenho inclusive não projetivo, que a gente não vai trabalhar aqui no nosso curso de fundamentos. Também temos a linha traço longo, ponto duplo estreito. Essa linha aqui é mais incomum também de ser utilizada, né? Ela é mais utilizada lá em conformação, em desenhos mecânicos principalmente. A gente utiliza bastante essa linha aqui, principalmente quando a gente faz conformação, peças adjacentes, definir planos, né, situados aí antes do plano de corte, detalhes, né, situados antes do plano de corte, para fazer linhas centroidais também, e posição, limites de peças móveis e zonas de tolerância. Também são utilizados aí essa linha traço e dois pontos. Também temos a larga, traço dois pontos, para contorno não visível de partes situadas em frente ao plano de corte. Também podemos ter a linha pontilhada, né, que é diferente da linha tracejada.
A linha pontilhada é utilizada para contornos de partes não incluídas no projeto. Então, nesse curso nosso de Fundamentos de Desenho, a gente vai ver basicamente a linha contínua, linha tracejada e linha traço e ponto, né? Aqui a pontilhada a gente também não vai utilizar, mas é uma possibilidade de linha, né, que a NBR 16861 traz para nós. Temos também que entender um pouquinho sobre a hierarquia das linhas, né? Ou seja, se duas linhas estiverem juntas na mesma posição, qual que eu vou desenhar? Qual que é mais importante? Então, a mais importante vai ser sempre a contínua larga, ou seja, ela vai ganhar de todas as outras linhas. Então, ela vai querer aparecer muito mais do que as outras. Então, se eu tiver uma aresta, um contorno visível, é essa linha aqui, contínua larga principalmente, né, que a gente vai utilizar, tá? Em sequência, vem a tracejada estreita, né? A larga a gente usa muito pouco, só quando a gente vai dar continuidade aqui a uma contínua. Então, ela vai ganhar aqui das demais, mas ainda perde da contínua larga. E assim vai. Eu também tenho aqui a traço ponto, né? Traço ponto estreito e larga nas extremidades, para os cortes e seções, para a indicação dos planos. Tenho também a traço e ponto estreita, para linhas de centro. E a traço longo e ponto duplo estreito, para centroidais. E, por fim, a contínua estreita, que é mais utilizada para linhas de cota e extensão. Então, essa daqui é a linha que vai perder sempre, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma linha de centro e chegando nessa linha de centro uma cota, eu vou chegar com a linha de cota exatamente nessa linha de centro e vou parar. Também temos que ver o cruzamento entre as linhas, ou seja, eu vou ter um monte de linha no meu desenho. Então, como que elas vão se tocar? Quando eu tiver linha contínua com uma tracejada chegando nessa contínua, eu vou formar aqui um T. Da mesma forma, se eu tiver tracejada com tracejada chegando, eu formo um T. Se eu tiver um canto, esse canto vai formar um L. Se o canto for em Y, esse Y ele vai se tocar. Já se eu tiver uma linha tracejada ou uma linha contínua sendo atravessada por uma linha tracejada, o que acontece? Ela não se toca, ela pula, né? Da mesma forma, se eu tiver contínuas em canto com uma tracejada chegando, então ela também não se toca. Se eu tiver um canto aqui, uma linha de centro chegando com uma linha tracejada, ela vai tocar. E se eu tiver uma continuidade da linha contínua, passando para a tracejada, a contínua vai tocar e a tracejada pula, né? Da mesma forma aqui. Se eu tiver dois arcos invisíveis, né? Ou seja, tracejados, com linhas tracejadas, eles vão se interceptar dessa forma. Então, basicamente, a gente tem aqui a grande maioria das interseções de linhas. Para falar de desenhos projetivos, a gente tem que falar do sistema mongiano de projeção. Ele utiliza, basicamente, planos para representar os objetos. Então, a gente vai utilizar o objeto e, através de projeções nesses planos, a gente vai conseguir representar as três dimensões do objeto no nosso papel. Então, no sistema de projeção cilíndrica ortogonal, eu vou simplesmente pegar um objeto
e vou projetar com linhas paralelas, ou seja, eu vou fazer uma projeção cilíndrica e ortogonal ao meu plano, ou seja, todas essas linhas que estão chegando no meu plano de projeção, elas estão a 90 graus do plano. Ou seja, todas essas linhas aqui são paralelas. Por isso que a gente chama elas de cilíndricas, né, essas projeções. Ou seja, o meu centro de projeção está muito longe, né, exatamente para que essas linhas aqui sejam paralelas. E todo esse meu objeto ele vai ser projetado no meu plano, né? Então eu posso ter aqui o plano vertical, eu posso ter o plano horizontal e também vou ter o plano lateral. Então o que eu faço, pessoal? Eu pego uma peça e vou colocar aqui em um dos meus diedros, né? A formação aqui mongiana, ela vai me dar o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. A gente vai trabalhar apenas com o primeiro diedro e com o terceiro diedro, que são os dois diedros que a gente consegue fazer projeções corretas e planificações corretas. Então, basicamente, eu vou pegar uma peça, vou colocar aqui no meu diedro escolhido, no primeiro ou no terceiro, aqui eu coloquei no primeiro, e vou, através de projeções cilíndricas, representar a visão desses observadores, né, desses observadores ortogonais cilíndricos no meu plano vertical, no plano horizontal e no plano de perfil, que é o plano lateral. Então, esse meu objeto ele vai ser projetado nesses planos. Eu também posso, além do plano lateral direito, eu posso também fazer uma projeção no lateral esquerdo. Bem como o horizontal eu posso ter um inferior e um superior. Isso por quê? Porque eu pego o meu diedro e fecho aqui com novos planos. Então, além dos 3 planos que a gente viu aqui de formação básica, a gente pode fechar uma caixinha, né, nesse primeiro diedro e representar todos esses planos, né, com as suas devidas projeções. No primeiro diedro, essa projeção ela é feita de modo direto, ou seja, eu tenho um observador, né? Esse observador ele está enxergando um objeto e está projetando esse objeto no plano de projeção. Então eu tenho essa sequência: observador, objeto, plano. Essa sequência de projeção ela é muito importante para definir aonde ficará as minhas vistas. Então eu tenho aqui a vista frontal e a vista lateral direita, ela acaba caindo aqui à esquerda da minha vista frontal. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho a sequência de projeção direta, ou seja, eu tenho o observador, objeto, plano, a minha vista projetada ela fica atrás do objeto. Então, o observador ele vai observar o objeto e esse objeto vai ser projetado aqui atrás. Da mesma forma, esse observador que está aqui na lateral esquerda, ele vai olhar aqui o objeto e a projeção ele vai cair à direita. Se eu tiver um observador em cima, né, superior, ele vai enxergar o objeto e a projeção vai ficar embaixo. Então, essa forma de projeção no primeiro diedro, que tem a sequência de projeção direta, ou seja, observador, objeto, plano, ele faz com que a planificação fique invertida. Então, abrindo a planificação completa,
a gente tem sempre uma vista frontal. Essa vista frontal ela vai ser a vista principal do meu objeto, a mais representativa. Eu vou ter aqui a vista lateral direita caindo na esquerda, a lateral esquerda caindo na direita, a inferior em cima, a superior embaixo, ou seja, fica tudo invertido no primeiro diedro. Além disso, a gente tem aqui, ao lado da vista lateral esquerda, a gente tem a vista posterior, que não vai ser desenhada. Por quê? Porque ela carrega as mesmas informações que a frontal. Da mesma forma, a vista inferior ela tem as mesmas informações da vista superior, bem como a lateral direita tem as mesmas informações que a lateral esquerda. Então a gente não precisa repetir essas vistas. A gente só vai ter que escolher a frontal, que seria a mais representativa, vamos escolher uma das laterais e a inferior ou superior. Já no terceiro diedro, a sequência de projeção é indireta, ou seja, o plano fica entre o observador e o objeto. Então, a projeção desse objeto ele é feito no plano que está antes do objeto. Ou seja, o observador aqui que está vendo a frontal, ele olha o objeto e projeta nesse plano aqui entre ele e o objeto. Então, como ficaria a planificação completa em terceiro diedro? Sabendo que a gente tem sempre o observador, o plano e o objeto. A frontal vai ficar sempre no centro. Ela vai ser sempre a base da minha projeção, do meu desenho. E o observador que está na lateral esquerda? O observador que está na lateral esquerda, ele vai enxergar a peça e vai projetar aqui nesse plano lateral esquerdo. Então, quando eu faço a planificação, essa lateral esquerda ela vai cair aqui na esquerda da frontal. Já o observador que está aqui na direita, ele enxerga a peça e a projeção fica aqui na direita. Então, por isso que a vista lateral direita cai na direita. Da mesma forma, o observador que está aqui em cima, ele enxerga a peça e a projeção fica aqui em cima também. Então, por isso que a planificação também fica na parte superior. E, considerando o mesmo aspecto, a vista inferior fica abaixo da frontal. A posterior, ela vai ficar ao lado da lateral esquerda nessa planificação completa que a gente pode fazer. Lembrando que no terceiro diedro a gente também vai ter que eleger uma das vistas laterais, ou eu uso a esquerda ou eu uso a direita, e também eu tenho que eleger entre a vista superior e a vista inferior. Pessoal, então ficamos por aqui. Não deixe de assistir o próximo vídeo com o roteiro do desenho das vistas principais, porque ele vai te ajudar bastante no passo a passo do seu desenho.